Olá, eu prometi que ia gravar em 2 lances, então esse momento posterior ao impressionismo e que vai coroar não só o fim do século XIX, mas especialmente gestar tudo que vem, na primeira metade do século XX, eu poderia estender ainda um pouco mais, e disse para vocês que queria suscitar algumas terminologias que podem colaborar na hora da realização de uma prova. Na realidade, são termos muito, com algumas exceções, muito autoexplicativos, e nós vamos conhecer todos eles. Eu acho que menos explicativo vai ser o Lenabi e o Salão Rosa Cruz. O resto, você olha os nomes, olha, decadentismo, não é assim? Art Nouveau, arte nova, sintetismo, pré-rafaelismo, o nome ele já tem um pouco da informação do que ele carrega e do que ele significa. Então vamos a isso. Primeiro, o que é o Lenabi? Gente, muitos rapazes passavam pela Academia Julian, são mais rapazes, gente, a mulher fica muito fora de toda essa composição histórica da arte, com algumas exceções. E nós vamos ter alguns que percebem em Paris, na Academia Julian, que a objetividade plástica do desenho, da pintura parnasiana ou do esteticismo, que é efetivamente voltado para algo decorativo, era insuficiente para nutrir o que eles buscavam em termos de arte. Então, eles fundam esse grupo, que a terminação Lenabi significa os profetas. Eles não ficam presos só a isso. Vocês vão ver que um deles é o Seruzier, que depois vai muito para o sintetismo. O próprio Paul Gauguin experimenta muita coisa e ele vai fazer parte desse grupo. Todos eles também vão fazer muita força em 1884 para ter o Salão dos Independentes. Então, são uniões para isso. E esse grupo, que se conhece na Academia Julian e depois frequentam muitas reuniões na casa do Paul Razon, ele chega à conclusão que a obra de arte ela é produto de todo um sentimento do artista, e é por aí que toca no simbolismo, porque a intuição, a sensação, as convicções pessoais importam. E eles vão, inclusive, fazer algumas incursões pela França, para o norte de Paris. Eles vão estudar muitas vezes o espiritualismo e o espiritismo, sim, e vão gostar bastante de alguns textos bíblicos, sim, e frequentar algumas igrejas góticas. Nessa hora vem um quê não só de medievalismo, mas uma influência para a forma, que eu acho fantástica e que o Paul Gauguin vai usar como ninguém. Né? No sintetismo também tem isso. Eles vão usar cores puras, cores muito fortes, normalmente cores primárias, e os desenhos vão ser envolvidos por um contorno muito grosso. No impressionismo não tinha contorno. Aqui o contorno vai ser grosso, porque dentro das catedrais, olhando os desenhos, eles observam que o vitral ele é feito de vidro e uma camada de chumbo que vai amalgamando um pedacinho de vidro colorido no outro. Então, esse contorno grosso do chumbo, ou do estanho, né, depende do vitral, que contorna as formas, eles vão trazer para a arte. Eu acho muito interessante nós conhecermos o Paul Serugier, que depois eu vou colocar no sintetismo, porque ele não fica só no Lenabi, eu quero mostrar que tem essa flexibilização, e também o Gauguin. Com relação ao Gauguin, é importantíssimo vocês aprofundarem, eu não pedi para aprofundar em ninguém até agora, na hora do estudo da arte, porque ele tem uma vida muito rica. Ele nasce em Paris, mas vai viver durante muito tempo em Lima, no Peru, porque a mãe dele é peruana. Aos 17 anos, ele entra num navio na Marinha Mercante e sai rodando o mundo até os 24. Depois, ele vai de volta para Paris e vai trabalhar numa bolsa de valores, assim, e vai ganhar muito dinheiro. Muito. Só que ele ganha e gasta muito, então ele é um perdulário. E em nome desses hábitos de gastar, tal, e essa instabilidade emocional, vai projetar para fora do mercado, sabe? E ele vai pintar, e ele resolve andar com os Lenabi, vai para a Bretanha, pensa muito a religiosidade na Bretanha. Depois ele quer vender, ele vai se envolver com
Theo Van Gogh, que é irmão do Vincent, vai viver 9 semanas com Vincent, e depois ele sai, foge de Vincent, porque eles vão ter muitas agruras. O Vincent, dizem, o ameaçou de morte. Falou que certa vez 2 artistas foram morar juntos, mas um resolveu matar o outro, enquanto descascava uma batata com um punhal. E aí ele vai morar no Tahiti. Nesse sentido, gente, esse tipo simbólico e misterioso vai encontrar forma no início, né, quando ele é aluno de Pissarro, em Paris. Um desenho muito impressionista que normalmente não aparece em concursos, mas é importante saber que ele começa pelo veio do impressionismo. Sim, muito próximo, conhecendo Monet, conhecendo Degas, tá bem? E depois é quando ele vai para a Bretanha. Essa é a obra mais famosa desse tempo e vocês vão ver o contorno grosso na maior parte dos desenhos. E essas manchas de cor, como é o vermelhão que vocês têm. Ainda dizem, nesse momento, da influência do japonismo, ou seja, das xilogravuras japonesas que tinham as manchas de cor. Isso é muito frequente. A temática, pensar em Jacó lutando com o anjo do mal, vocês vão ver que, inclusive, parece ali um golpe de judô, percebe? É influência de tantas manifestações japonesas que apareceram numa exposição na França, nos idos de 1887. E aí, essa cor quase que não natural em algumas faces, que vai ser inclusive um mote e um legado para uma vanguarda interessantíssima chamada Fauvismo. Sim, Fauvismo. Ele vai ser um dos que vai gestar essa alma inicial. Quero só voltar aqui para vocês verem o Cristo amarelo, inclusive. Desse período, e vocês vão ver, inclusive a roupa, né, das senhoras é muito próxima, o contorno escuro, para quem começou no impressionismo que não tinha contorno nenhum, dá para ver, e esses sacos de cor. Nós chamamos esse contorno escuro de cloisonnismo. Eu vou voltar a falar nele na hora do sintetismo, tá bem? E aí, olha só, quando ele vai viver 9 semanas com Vincent, que são considerados no sul, para sul da França, mais para o sul de Paris, são considerados 9 semanas muito difíceis. Eu não sei para quem foi mais difícil, porque ele achava que Vincent pintava muito convulsivamente, gastando muita tinta, gastando muito material, sem vender, que Vincent banalizava a estética, e Vincent o admirando muitíssimo, achando que ia aprender com ele, Vincent que era um autodidata e que não tinha passado pela Academia Julian, percebe? Sempre ali querendo beber do outro, entender o outro. Vincent, nesse sentido, tinha sido muito otimista, mas deve ter tido uma frustração muito grande, porque, olha só, há esse retrato que o Gauguin faz do Vincent, que o satiriza muito. O Vincent parece ali muito mais do que um melancólico, alguém adoecido, e ele simplesmente não chamou de Vincent pintando girassóis, mas o pintor de girassóis, como se o Vincent só fizesse isso. É fato, o Vincent fez uma série de girassóis, mas não era o suficiente para tratá-lo desta forma como ele está aqui, que parece muito doente emocional, inclusive. Depois, quando ele sai disso tudo, ele vai aparecer no Tahiti, onde ele vai permanecer. E olha, há filmes e há depoimentos dizendo que ele era um homem assim muito agressivo. Ele viveu uma poligamia geral, abusava das mulheres e tinha algumas respostas, algumas perguntas e respostas existenciais nas suas telas. O título vai ser essa pergunta e a tela é a resposta. De onde viemos, quem somos, para onde vamos. Eu vou aproximar alguns fragmentos, especialmente daqui ou daqui, para que a gente possa enxergar. Olha lá, nós temos a moça nova e a velha. Isso é a transitoriedade da vida, o novo e o velho. Depois nós temos ali uma ave branca, que normalmente dá essa sensação de pacificação na morte. Nós temos uma criança comendo um fruto, que é o desfrutar ao longo da vida. Do outro lado acontece a mesma coisa, um bebê que é exatamente a ideia de nascimento, de início de um ciclo. E depois vocês estão vendo alguém aqui colhendo uma fruta, que na realidade é exatamente o ponto focal da obra, olha.
a pessoa que colhe a fruta, que é quem somos, que somos aqueles que vivem e que devem desfrutar da vida. Então, acho muito interessante a predominância das cores que provocam aí muito contraste, vocês veem? Ele continua com o contorno grosso, o contorno cloisonista, alveolado, e aqui muitos associam a pintura dele a uma pintura primitiva e exótica. Eu não gosto desse termo, ele vai aparecer em todos os materiais que têm uma narrativa eurocêntrica e que vai julgar primitivo tudo aquilo que é não europeu e que se vivia em nações distantes da Europa. Mais para frente eu deixo o verbete para confirmar, inclusive, a importância de saber disso nessa virada de século. Depois nós temos o decadentismo. O decadentismo está muito associado àqueles que são pessimistas em relação à ciência e tudo que o homem fez até então. Eles normalmente vão viver muito exilados. Um dos casos é o Oscar Wilde, que faz inclusive uma obra importantíssima, que é o Retrato de Dorian Gray. É literatura, não é tanto da pintura, mas essa obra conta a história de um rapaz que, por ser admirado pelos outros, inclusive pela aristocracia, por sua beleza, faz um pacto com o diabo, por assim dizer, para permanecer bonito e viver de maneira libertária. E aí, gente, tudo quanto é valor burguês é jogado fora da época, porque ele vai viver uma libertinagem sexual muito grande, porventura dentro do meio burguês, dentro da aristocracia vigente. E aí a gente tem assim o decadente, aquele que vai denunciar toda essa condição de alguma hipocrisia, dos valores reversos, da inversão de valores. E no caso do Oscar Wilde, ele é verdadeiramente o dandy, aquele que opta por andar mais sozinho, aquele que opta por evadir de grupos e de associações. Outro termo interessante é o Salão Rosa Cruz. Na realidade, só foi um salão de exposição, não é pouca coisa para a arte, foi todo ele desenvolvido e organizado por Peladã. Rosa Cruz também é uma irmandade, ou uma organização, a Rosa Cruciana, que faz pesquisas de toda a cultura desde o Egito, levantando assim elementos de uma ancestralidade absurda. Hermes Trismegistus também é tema de estudo desse pessoal. O espiritismo é estudo, a transcendência, a metafísica, e eles vão fazer assim uma exposição com muitos participantes, mais de 60 participantes, numa galeria chamada Duran-Ruel. Na realidade, o Murro faz parte, quase todos esses que eu tenho mostrado para vocês fazem parte dessa exposição, entende? E eu estou colocando aqui porque eles realizam salões de exposição e convidam o Murro, o Verlaine para declamar poesia. Então, é verdadeiramente um evento. Você não tem que saber muito mais, apenas que nós temos aí uma tendência espiritual e não uma tendência objetiva como é a arte clássica. Outro nome que aparece muito no final do século é a Art Nouveau. Essa Art Nouveau, ela é o surgimento do design na indústria. É extremamente comercial. Quando eles observam que produzir meramente com gabarito não vai garantir a venda e a revenda e a manutenção da fábrica. Então, eles observam, antes do conceito da obsolescência programada, a ideia da novidade. Quem produz vai ter que inovar. E eles apelam para os criadores, para os designers. É a hora que surge esse conceito. Nós temos vários artistas que participam disto, mesmo sendo de outras estéticas. Normalmente é dado ao elemento da paisagem do jardim de insetos, flores, frutos, muitos cogumelos, e trabalham frequentemente assim, a ideia do lírio e do cogumelo, inclusive resgatando essa coisa psicodélica. O absinto, então são flores tortuosas, um quê de erotismo na forma, a forma serpentinada, sibilosa, sempre está com a ideia do erotismo, muitos caracoizinhos, mas não porque são as volutas clássicas, é o envolvimento dos vinhedos, as folhas retorcidas, para ter um quê de mistério junto, muitas borboletas, libélulas, e o ferro e o vidro participando muito intensamente da arquitetura. A arquitetura é uma das que mais leva
dentro do campo das artes e isso adiante. Depois são cartazes para venda, embalagem de sabonete, livros ilustrados, é por aí que a coisa passa. Eu quis homenagear um dos artistas, o que eu mais gosto não é esse, eu gosto muito do Lalique, mas eu achei que o Aubrey Beardsley devia estar aqui, porque ele vai ilustrar muitas coisas, inclusive de Oscar Wilde, e eu achei importante mostrar esse desenho. Por que mostrar esse desenho? Queria que vocês vissem primeiro a influência do bico de pena oriental. Vocês percebem essa figura negra, o bico de pena. Ele, inclusive, morre muito cedo, com 26 anos, esse artista, e ele produz coisas lindas. Eu acho que foi toda essa narrativa que fez com que eu trouxesse, mas porque eu queria que vocês vissem algo de tenebroso e de macabro. Vocês percebem a face e, ao mesmo tempo, um quê de erotismo, de entrega. Esse corpo lânguido que cai, entendeu? É muito erótico, há muita entrega. E esse que está de costa, nós não fazemos ideia de onde estão as mãos, o que ele faz. Esse mistério, essa dúvida também nutre esses desejos que afloram, entende? Então é muito interessante esse tipo de coisa. Depois, o sintetismo, eu falei para vocês que era um termo muito aplicado ao Lenabi, eu dei um tempo, eu afastei um pouco para ter essa sensação de que a gente pudesse ver mais vezes a coisa. Inclusive, a obra que eu escolhi é uma das obras clássicas do Lenabi. Chama O Talismã, de Paul Serusier. Foi feito com muita carta entre Paul Serusier e Gauguin, entende? E eles vão buscar a simplificação das formas através de superfícies planas. Às vezes eles delimitam por linhas, às vezes não. Quando delimita por linha, surge essa nova tradição do cloisonnismo, o alveolismo. Vocês estudam na biologia alvéolo, sabe que é esse encapsulamento. Queria que vocês olhassem aqui, muita cor. Cor não natural. O que eu tenho aí? Gente, um lago. Isso que você vê ocupando a maior parte das duas partes inferiores é um lago. Um caminho lateral com aqueles troncos de árvore é quase que uma alameda, percebe? E o lago espelhando parte do céu e parte das árvores do entorno, das sombras. Esse encapsulamento é muito importante porque vai vir depois no fauvismo com cores não naturais. Imagina, por que os troncos são azulados? Porque eles ainda estão nessa brincadeira com a cor que começou no próprio impressionismo. Só que eles vão muito além e trazem essa sugestão de uma maneira mais agressiva, de tal sorte que alguns dizem que aqui nós temos também germe, não só para o fauvismo, mas para o abstracionismo, percebe? Outro movimento que eu vou resgatar, ele não é do final do século, ele é de meados do século. Sim, e meados, porque ele começa ali e estende. Eu estou trazendo porque eles são dados muito, muito para o medievo. É uma confraria inglesa chamada pré-rafaelita. E eles vão pintar como se eles não tivessem assimilado os conhecimentos do Renascimento e a sua objetividade. Então, eles declinam uma carga emocional, subjetiva, grande no seu trabalho. Normalmente eles não caem em concurso, porque é uma pintura de natureza gótica no século XIX, mas eu acho que essa morbidez precisa ser lembrada, precisa ser apresentada para vocês, pelo menos enquanto conceito. Eles vão buscar exatamente uma produção proto-renascentista. E aqui a gente vê o goticismo, a visita do anjo anunciando a Maria a gestação. Vocês percebem que interessante? Eu sei que alguns vão falar, mas eu estou vendo que há algum conhecimento anatômico no braço, mas olha as roupas amplas, tentando ter mais tecido do que forma física. O uso da auréola, que é uma coisa que já tinha subido há muito tempo, né? Nem mesmo o barroco ficou trazendo esse tipo de informação, que é um resgate do teocentrismo junto do antropocentrismo, não trouxe. Entende? Então, nós temos aí essa forma muito misteriosa de ser e de estar. De todas as obras, em vez de trazer o Rossetti, que é um dos criadores, eu queria, já trouxe o Rossetti, né? Aqui tá, as mais famosas são este retrato de Proserpina. Proserpina, inclusive, é
um tema mítico, mitológico. Ela é Perséfone, que vai ser desposada por Hades e vai passar um tempo debaixo da terra e outro tempo por cima. Queria que vocês observassem uma coisa: eles fazem tanto do estudo da anatomia que para pintar uma mulher o cara tinha que olhar para si mesmo. Esse pescoço, esse tronco e essas mãos é de homem. Ele tenta fazer um simulacro do rosto feminino no próprio rosto. Há uma androgenia absurda aqui, entende? Há uma androgenia, uma declinação erótica bem ao gosto do simbolismo. Então, são duas estéticas que se cruzam. E a morbidez fica com o Millar. E aí você vai falar, mas por que com essa obra? Gente, essa moça morre. A primeira obra que se tem na história do mundo sendo pintada em loco na Inglaterra. Não é impressionista. Ele queria trazer a ideia da morte de Ofélia, que é da obra shakespeariana de Hamlet. É a mulher que Hamlet ama. E a Ofélia aparece morta num laguinho e ele queria pintar a Ofélia morta. Dizem que essa moça reclamou muito do frio e de repente ela fica quietinha e ele consegue pintá-la, e quando ele vai chamar para que ela desperte, ela está efetivamente morta, ela morre com hipotermia. Eu não sei se vocês sabem que durante o sono o nosso metabolismo fica mais baixo. Talvez ela tenha, num primeiro momento, esfriado, desmaiado, adormecido, e ele, muito compenetrado com as tintas, não se deu conta, achou que era ela modelando. E ela morreu. Realmente tem ali um repouso muito mórbido, essa coisa também, essa ambiência no entorno que parece uma ermida, né? É muito ermo, é muito fechado. E são os pré-rafaelitas com essa força toda. Podem falar que no final do século vigorou um certo esteticismo. Isso eu acho muito difícil na UEL, só estou contando porque vai ter muito pintor querendo vender. E os que querem vender vão fazer pintura de gênero. No campo, o rapaz paquerando, assediando, às vezes até a moça, entende? Moças bonitas vendendo laranjas, vendedores de tangerina em Marrocos. Então há uma produção assim, escavações em Pompeia, em Herculano. Então os temas assim com alguma coisa exótica, às vezes algum orientalismo. Vocês estão vendo ali a presença das penas de pavão, presença de orientalismo, essa ideia de ser tremendamente decorativo. Algumas vezes tem uma tendência aqui ou acolá do mórbido, a pele muito branca ou elementos estrangeiros. Eu só coloquei porque se aparecesse você saberia o que é. Outro termo que eu coloquei, que eu acho péssimo, é a ideia do primitivismo, porque eles chamam de primitivo tudo aquilo que não é europeu. Mas o termo primitivo, quando ele surgiu no Renascimento em relação à arte gótica. Entende? Então, é o primitivo aquilo que não é clássico. E o primitivismo vem também porque havia muitas exposições na Europa para mostrar como seria fácil conquistar a África, menosprezando as nações e aqueles povos. Muito frequentemente com máscaras africanas de ritos, máscaras lindas que faziam parte, uma arte que faz parte do cotidiano, e eles satirizam. Uhum. Alguns deles levam mais a sério, como Constantino Brancusi, como Picasso, e que vão aí trabalhar isso de uma outra maneira. Mas sempre tem um preconceito muito grande do europeu com o que é de fora. Eles acham que são algo para ser vislumbrado como exótico. E é aquele termo que eu também não gosto. Agora, o pós-impressionismo é o que se aprende no ensino médio, em geral. Pós-impressionismo é uma menção de tempo, porque não é uma menção de estilo. Cada um vai fazer uma coisa. E dentro do pós-impressionismo, há um artista que não pode ser esquecido, que é efetivamente o Cézanne. Desculpa. Que é o Cézanne. Eu não vou interromper a gravação, porque preciso dar cabo de tanta matéria e não vou interromper. Então, assim, é o Cézanne, e o Cézanne, efetivamente, ele vai ser importantíssimo dentro da composição do cubismo no futuro. Ele tem uma história de vida muito densa. O pai dele é um banqueiro rico, muito rico, e ele não se dá bem com o pai porque queria ser artista e não queria carregar o legado do banco. O pai diz que ele é um péssimo artista e ele começa a desenhar a casa dele torta.
Nessa altura ele tem uma percepção que o que se vê não é o que existe. Simples assim. A casa era pintada torta porque as relações eram tortas. Sandra, ele tem alguma pintura efetivamente acadêmica? Não posso lhes dizer que ele fosse muito acadêmico, mas ele sabe toda a estruturação geométrica e começa a reduzir as formas. Quando ele pinta, por exemplo, assim, jogadores de carta, ele está mostrando que cada um tem uma possibilidade, uma vista do fenômeno jogo. Cada jogador tem uma noção, tem uma perspectiva. E ele trabalha com essas reduções, olha, geométricas. Os corpos lembram triângulos, a mesa faz um formato aquadradado, muitas manchas de fundo para dar alguma imprecisão. Essas manchas chapadas dialogam sim com o Oriente, mas também com essa sugestão que o simbolismo e que o final do século traz consigo, percebe? E ele está buscando o quê? Uma análise. Ele não é só emocional, ele é muito analítico quando ele mostra que cada um tem uma perspectiva. Ele, inclusive, dizia que queria impressionar Paris com uma maçã. E ele vai vir à tona depois que Monet o apresenta para um grande marchand, um vendedor de arte, chamado Voulard. E o Voulard vai ser o marchand de Picasso e vai contar para Picasso sobre a trajetória de Cézanne. E o Picasso compra essa trajetória, ele, Braque, e vai dar cabo do cubismo como o Cézanne, a sua altura, não deu. Ele, inclusive, ensandece, porque ele dizia que a mão não dava conta de representar o que a mente dele compreendia, que era essa facetação do mundo. Ele, inclusive, quando faz essa mesa com biscoitos, é incrível, porque ele coloca cada biscoito de um prisma, de um ângulo, para que a gente pudesse compreender todo o biscoito. Eles olha por cima, olha pelo lado, olha por um canto, olha por outro. É isso que ele está fazendo. Eu gosto especialmente porque ele muitas vezes subverte a perspectiva. Então, por exemplo, um cesto de frutos. Os frutos estão todos bonitos, né? Às vezes ele colocava um calço, virava o cesto para mostrar que alguns deles são verdes. Ou seja, toda a imagem ela é produzida, as pessoas querem mostrar o melhor de si e não revelam o que vai por dentro ou a verdadeira verdade. Ele, inclusive, se preocupou muito com esse Monte Santa Vitória, que ele queria mostrar os ângulos do monte. E é aí que ele se sente bastante fadado ao fracasso. Dizem que ele ensandece tentando pintar esse monte. E essa obra, em especial, são várias do Monte Santa Vitória. Eu coloquei outra lá no início, ó. Tá vendo? São várias, ele sempre reduzindo geometricamente. Ele é protocubista, né, gente? Aqui ele joga a tela longe e ele depois vai se tratar, porque ele se sente efetivamente exausto de não encontrar o caminho pictórico adequado para fazer essa revelação de que o mundo precisa ser visto por várias perspectivas. Quem vai dar conta disso vai ser realmente Picasso e Braque. Outro artista pós-impressionista muito, muito interessante, com certeza é Toulouse. Também muito rico. Esse não vai ter problemas com a família, não. Aliás, a mãe dele é uma pessoa que coloca muito para cima. O maior problema dele é de saúde, gente. Ele vai morrer com 1,44 m porque ele sofre de uma doença que é esclerosa os ossos e os músculos. Uhum. Isso começa quando ele era pequeno, depois de um tombo na casa dos pais. Aí ele fica 3 meses sem poder mexer uma perna quebrada, quando ele vai mexer ele quebra outra, uma sucessão assim muito infeliz dos fatos. É nesse momento que ele ganha seu primeiro pastel, é nesse momento que ele começa a descobrir a força da arte na própria vida. É incrível porque ele vai começar a desenhar na dor, um fenômeno que aconteceu com outras pessoas, como a Frida Kahlo, né? E depois que a mãe morre, que ele resolve sair da Romênia para Paris, ele vai frequentar muito o cabaré. Ele gostava muito de tomar absinto, ele gostava muito de estar entre a gente. Aí ele encontrou vários amigos, amigos de verdade. Apesar de você achar que talvez alguns deles fossem uns orgíacos ou até mesmo uns mau caráteres, eles eram amigos. Essa mulher que você está vendo, ela agenciava moças para prostituição. É uma mulher que gosta muito do Cézanne
Gostava também, acho que se aproximou primeiro porque ele era muito rico, né, pagava rodada de bebida, fazia graça, ele comprava muito companhia no início, depois não, depois eles criaram efetivos laços. Vocês estão vendo que ela está sendo pintada com pastel. Se o rosto branco é uma cor não natural, os vestibulares cobram isso, mas tem uma justificativa, viu? Ela passava pó de arroz e carmesim na boca, então isso força um pouco essa cor não natural. Ela era em loco e ele traz para cá. Queria que vocês vissem a roupa, sempre muito sofisticada, e ele, em pintando o Moulin Rouge em especial, que ele transitava com frequência por todos os ambientes, ele vai mostrar a degeneração da noite. Eu acho que essas duas obras são muito fortes, por isso eu coloquei no slide só. Ali a agenciadora reclamando o dinheiro do serviço prestado pela prostituta, ela nem se limpou, nem se investiu e está tendo que já passar o dinheiro para a mulher, como se pudesse ali haver um banditismo de levar o dinheiro embora sem dar a satisfação. E desse lado aqui, essas duas mulheres passando por uma inspeção sanitária que era promovida pelo próprio Estado francês, porque a prostituição era regulamentada. Para mim, a reificação humana aqui é terrível e me faz até mal. Eu gosto de observar as cores complementares, eu vejo esse tom misterioso, que é natural ao fim do século, uma coisa meio que mórbida e macabra nas faces delas todas. Nossa, todas elas têm máscaras assim, que essa parece o Coringa, o Joker, a primeira, que está à sua esquerda aqui, a primeira face, é terrível. Olha, são personagens assim, pouco humanas e muito agressivas. E depois o lado mais glamuroso do espetáculo, que era a produção de cartazes, que vai ao encontro da arte nova, que é para vender. E aí ele vendia como ninguém. Dizia que tinha assinatura e que o que ele fizesse de cartaz vendia. E não era mentira. Os cartazes dele sempre impressionavam muitas pessoas e tornava tudo mais convidativo. Um dos cartazes mais famosos ele fez para o show de uma mulher que ele amou, mas que nunca o quis, porque ele era muito baixinho, e dizia que o amava, mas que não podia ser dele. Que é Jenny Avril. Esse vestido lindo. A foto é de um filme de 1959, Moulin Rouge, eu recomendo. E esse vestido lindo era daquela agenciadora de mulheres. Ela cobiçava, ele foi e pagou um balúrdio, uma fortuna, só para que ela pudesse se apresentar com ele. Vocês estão vendo a glamorização do final do século XIX, né, essa ideia da Belle Époque e a decadência. Dentro dessa decadência, dessa tristeza, com certeza nada foi mais importante do que a tuberculose, que, aliás, matou aquele artista da Art Nouveau com 26 anos, o Albrecht, que eu mostrei, Beardsley. Aqui nós vamos ter efetivamente alguns artistas que vão trazer à tona essa ruína. Não são poucos, sabe? E vão fazer uma arte que é chamada de arte do feio. A arte do feio é o expressionismo quando traz todo o sentimento. O que é feio? O corpo deformado. Olha, vocês estão vendo aqui o corpo deformado. Isso é feio. Cores complementares saturadas. Isso é feio. Vamos a isso? O primeiro deles que vai introduzir o expressionismo é o Vincent van Gogh. Você vai falar, mas eu acho tudo tão bonito. É porque ele tem várias fases, né? A obra do Vincent é uma obra de um homem apaixonado que queria que todo mundo soubesse que ele sentia. Ele, inclusive, fala isso em várias obras. E o que caracteriza, em termos formais, a sua pintura é esse impasto grosso. É muito pigmento, é muito pigmento. Ele vai ter muitos problemas emocionais, vai ser internado com melancolia, com o Dr. Gagé, vai ter aquela cena na época do Gauguin que ele corta a orelha para mandar para uma prostituta que eles disputavam no tapa, a Raquel, ele não tinha dinheiro para pagar a Raquel como o Gauguin tinha, então ele disse que daria para ela o que tinha e mandou a orelha, não vendeu, vendeu uma tela em vida. Então, assim, é uma vida de altos e baixos até que ele atira contra o próprio torce e morre esvaindo em sangue. Aqui é a Casa Amarela, onde ele viveu com o Gauguin, mas eu acho que é preciso saber que ele antes tinha uma pintura bastante fechada e sombria. Eu não sei se vocês sabem, mas ele queria ser pastor como pai, mas foi negado esse direito a ele dentro da igreja, depois de uma formação completa na Inglaterra, porque falavam que ele era muito obstinado. E de volta à casa dos pais na Holanda, ele começa a pintar, dizendo que ia moralizar o mundo ou sensibilizar o mundo com a sua pintura. Aqui nós temos os comedores de
batata, eles têm um rosto muito animalizado, parece que são focinhos, comem juntos como se num coxo, mas ao mesmo tempo mostra a docilidade dessa mulher que parte a bebida na justa medida para todos eles, como se todos fossem beber a mesma quantia. Então há um processo também de comunhão, ainda que da animalização. Os sapatos é uma marca presente na sua obra, mostrando esse homem que se sente falido, que se sente frustrado. Ele, inclusive, nessa época tem algumas vanitas. Esse sapato usado e roto é quase uma vanitas. Nós também vamos terminar como os sapatos terminam. Depois ele vai para França junto do irmão que trabalhava no escritório de vendas de comércio de telas. O irmão vai ajudá-lo muitíssimo. Há um esgotamento, às vezes, da relação, porque ele suga tudo do irmão, o irmão demora para se casar, demora para ter a própria vida, porque tem que sustentar o Vincent como um peso que, na realidade, para aquela altura era morto, até que ele arranja um cantinho para o Vincent morar e quer fazer ali um grupo de artistas produzindo para ele ter o seu próprio patrimônio, como se fosse uma carteira de telas, e não dá certo porque o Vincent realmente caça problema com toda a gente, mas quando tudo isso era programado, e aqui vocês estão vendo uma obra muito colorida, influenciada pelo impressionismo, a ideia é que tudo daria certo. Ele pega e pinta uma obra com os pares, né? Um autorretrato, o retrato do Gauguin, mais 2 pares, as janelas com 2 folhas, para o espelho uma obra, 2 cadeiras, 2 travesseiros, e foi uma relação de amor e ódio. Depois que ele é interno, ele pinta tanta coisa, vocês conhecem Noite Estrelada, vocês conhecem as pontes do Vincent, os trigais, e é dentro dessa onda dos trigais que eu trago a última pintura dele antes que ele ferisse a si mesmo de maneira letal. É chamado Trigal e os Corvos e é conhecido na Europa como a primeira obra do expressionismo, não só pelas cores complementares vibrantes e por essa pincelada febril e nervosa, ou essa estrada que não tem para onde vai e parece que subverte a perspectiva de uma maneira muito mais ousada do que César. É simplesmente porque tem um homem buscando o controle da sua emoção, buscando o controle da sua insanidade. E isso é fantástico. E é por isso que essa obra é tão importante. Outro que também fica como um patrono do expressionismo é o Manch. Eu queria que vocês soubessem que o Manch pinta quando era novinho, por volta dos 20 anos, como um acadêmico. Ele não começa pintando assim. Aqui nós estamos numa expressão realmente muito sombria, bastante dado ao simbolismo, vocês podem ver, ao mistério, é uma tempestade, essa tempestade é interior, entende? Dialoga demais com o fim do século e é por isso que está aqui como um movimento paralelo ao símbolo, tem muita afinidade com essa ideia do tenebroso, mas também é conhecido pelo grito. Eu acho que o grito não pode ser esquecido porque tem as cores complementares, tem o corpo humano disforme, tem essa paisagem, e é assim, ele fez tanto em óleo quanto gravura, um tema recorrente num determinado momento de um rapaz que teve a sua infância roubada pelos históricos de tuberculose e a sua vida perseguida, com medo de carregar consigo na gênica, na genética, os males, os tormentos da alma. Eu acho que lembrar do Manch é lembrar de ansiedade, desespero e de grito. Olha que obras interessantíssimas, inclusive para você começar uma redação, se fosse necessário falar sobre o sofrimento da alma humana, essas condições que inclusive são tão avassaladoras hoje em dia ainda e que vão responder à ansiedade de um homem que participa de um processo produtivo extenuante. É assim que o Manch traz para a gente uma hipótese de questionamento. Também, para fechar, quis mostrar o Klimt. O Klimt normalmente é lembrado pela fase dourada, não é? Todo mundo sabe que ele adorava pintar a fase dourada, ele tinha uma mulher que trabalhava com padrões em indústrias de tecido, mas também vai ter essa ideia da nudez, olha, no início do século, mas ele dialoga com essa ideia do símbolo, do mistério, do erotismo, e é por isso, e a formação dele e a pintura dele é muito dentro ainda do século XIX, e é por isso que eu o trago por aqui.
Bom, eu paro esse nosso encontro em tudo isto. Queria muito que vocês olhassem o Clint. Gosto muito da fase dourada, ele vendia bastante para os hebreus. Todas essas pessoas vão ser muito perseguidas já nos governos nazifascistas, as obras vão ser muitas vezes escondidas, às vezes subtraídas, né, dentro de um processo da arquitetura da destruição. Algumas sobreviveram e é por isso que a gente pode falar. O Clint, eu não sei se vocês sabem, foi até ministro da Cultura e das Artes em Viena e vai pintar alguns lugares assim como estações férreas. Ele tem um trabalho incrível, ele tem uma participação muito importante na sociedade local. Bom, eu deixo com vocês um beijo e um queijo e volto depois com mais conteúdo.